Fala pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui em mais uma série, mais um episódio do podcast Campos Tomás Meirelles Advogados. Hoje com o grandíssimo amigo Alan Gleiser, um dos fundadores da Agroland, né? Então, assim, um dia mais que especial aqui pra gente. Por favor, comece falando aí um pouquinho de você, da Agroland. Fica à vontade aí, enfim. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alan Gleiser. Eu sou um dos cofundadores da Agroland. Serginho, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Bom, a Agroland foi fundada em dezembro de 2020. A ideia era oferecer um produto de crédito que fosse fácil, rápido, sem burocracia para produtores rurais, para que eles pudessem comprar os insumos agrícolas que eles precisam para conduzir o plantio. Basicamente, comprar sementes, fertilizantes, químicos, o que eles precisam para plantar. A gente faz parcerias com as revendas, que vendem esses insumos para os produtores, e basicamente eles conseguem pegar um empréstimo dentro do ponto de venda para comprar insumo agrícola. Entendendo aqui a dinâmica do agronegócio, o produtor pega um empréstimo, ele paga no prazo safra, basicamente quando ele tem a colheita e tem o fluxo de caixa. Então uma solução muito rápida, fácil, sem burocracia, tudo digital, o cara faz tudo no celular, usando o WhatsApp para assinar, faz selfie com o documento para assinar, não tem cartório, não tem reconhecimento de firma, não tem papel. É um processo muito simples. Ele consegue comprar até R$750 mil de insumos, então a gente faz cheques entre 50 e 750 mil reais. Então é um processo muito simples. Hoje a gente está no Brasil inteiro aplicando essa metodologia. O que a gente fez diferente também foi o funding. A gente consegue obter aqui os recursos para emprestar para os produtores através da captação de LCAs. A gente hoje tem uma licença de SCFI, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, uma licença que permite a captação de depósitos a prazo. Então, essas LCAs são vendidas nas plataformas mais famosas do Brasil, como a XP, a gente está fazendo uma parceria com o Nubank, está falando com o Daicoval, enfim, a gente vai estar em N plataformas vendendo as LCAs, que são garantidas pela FGC e tem um custo de funding muito atrativo para nós e um bom investimento para as pessoas físicas que têm alguma poupança. Então, de uma forma simples, é isso que nós fazemos. A gente capta recursos, empresta para os produtores rurais, tudo prazo safra, até 12 meses mais ou menos de prazo. Tem sido essa jornada. Legal. E acho que puxando um gancho aqui do que você falou, você falou que vocês se tornaram aí recentemente uma instituição financeira. Assim, deve ter sido uma baita conquista para vocês. Qual que foi o sentimento? Assim, queria ir no sentimento mesmo, nem na parte técnica, não. Qual que foi o sentimento dessa conquista para vocês? Para nós era sempre muito importante, desde o começo da empresa, trabalhar de forma regulada. Eu venho aqui do mundo de gestoras de investimento, estava muito acostumado com o mundo de CVM, Ambima, e a gente decidiu aqui ir para uma outra rota. A gente foi na rota de ter uma licença dentro do Banco Central. Nós começamos pedindo uma licença de SCD, a Sociedade de Crédito Direto. É uma licença inicial, foi criada em 2018, uma licença que é relativamente mais fácil de ser obtida, demanda menos capital. Então, desde o começo, a gente começou a empresa em dezembro de 2020, logo em março de 2021, nós pedimos a licença. Demorou mais ou menos 6 meses para obter a licença. Para nós foi um mérito conseguir em tão pouco tempo. Acho que o nosso processo foi muito bem desenhado e muito bem amparado por muitos detalhes, que permitiu que a gente conseguisse obter a licença rápido. A gente pegou a licença de SCD, então você precisa de capital e precisa de gente que tenha o conhecimento necessário para rodar uma licença desse tipo. O que as pessoas subestimam é a complexidade do pós-licença. Você colocar a licença para rodar, o Banco Central é um regulador mais duro, você precisa fornecer informações com uma certa periodicidade, então é um desafio não só obter a licença, mas como colocá-la para rodar dali para frente. O que nós fizemos mais recentemente foi converter essa licença de SCD para uma SCFI. Isso foi a primeira vez na história do país que foi feito, no primeiro caso, e isso aqui faz com que a gente ganhe uma outra liberdade. A SCD não pode emprestar mais do que o seu próprio patrimônio líquido, a SCFI pode captar recursos no mercado. Ela pode captar depósitos a prazo, então CDBs, LCAs, no nosso caso, LCIs, etc. Então ela permite que você consiga crescer de uma forma mais escalável, com um custo baixo no mercado de crédito. Então essa conversão
também tem sido um desafio. Precisa de muito sistema, muito capital intelectual humano, precisa de muita gente que conheça banco, instituição financeira, para colocar isso para rodar. Então agora tem sido um desafio novo. A gente conseguiu essa conversão da SCD para SFI agora em abril, então é muito recente. E a gente vai fazer a primeira captação da LCA agora em julho, final de julho, a gente está rodando nesse novo formato. Talvez seja uma das financeiras digitais, que o conceito de financeira tinha há muito tempo, mas ninguém foi buscar uma licença de financeira, essa licença de SCFI recentemente. Quem tem essa licença é o Nubank, Mercado Livre e o Neon. O Banco Neon comprou uma licença, uma financeira que já existia. Então uma rota desbravadora. A gente tá feliz, mas dá trabalho aqui. Esse foi colocar de felicidade. Eu tinha um amigo, um mentor aí, que ele falava assim, né? Sempre que ele pegava grandes projetos, ele falava, Serginho, comemorando com uma e chorando com outra. Eu entendo que tem lado da burocracia e da adaptação, né? Que eu falo, por isso que eu falo do choro, mas obviamente que a felicidade é maior. Então tem todo esse processo de burocracia, adaptação interno aí que é dolorido, enfim, não vou dizer dolorido, mas tem seus cuidados aí pra... Sim. Legal. E aí, acho que mudando aqui um pouquinho aqui do tema, aí falando, né, de tamanho de carteira, né? Hoje vocês têm uma carteira de mais ou menos 200 milhões de reais, correto? Sim. E onde vocês querem chegar, tanto em tamanho de carteira quanto número de agricultores atendidos até a safra 24-25? Essa é uma ótima pergunta. Hoje a gente atende cerca de 1.200 agricultores e não só atendemos 1.200 agricultores, mas como esses agricultores estão espalhados no país inteiro. A gente tem uma presença super forte no Paraná, desde o oeste do Paraná, ali, Cascavel, Toledo, Nova Aurora, norte do Paraná, Londrina, Maringá, centro do Paraná, ali, Guarapuava, São Paulo está indo super bem, o eixo ali Rio Preto, Ribeirão, Araçatuba, Presidente Prudente, Legal. Tupã, Matão, que é a gente teve um evento com um parceiro recentemente, Minas Gerais está indo super bem, está no sul de Minas, ali em Machado, tem uma cooperativa grande, nossa parceira, olhando ali produtores de café, Triângulo Mineiro, a gente tem produtores de soja e milho, Patrocínio, Patos de Minas, o Cerrado, o Mato Grosso do Sul hoje é o nosso principal estado, a gente está no sul do estado com muita força, região de Maracaju, Dourados, Ponta Porã, ali mais para cima, Campo Grande, São Gabriel, a gente está em Goiás, um estado muito importante. Sim. O Mato Grosso é um estado que a gente tem uma presença menor hoje, que o tamanho do produtor médio no estado do Mato Grosso, ele é muito grande. Então o nosso cheque máximo de 750 mil reais, hoje ele não é adequado para atender esse produtor. Mas a gente está chegando lá. E na fronteira do agro também, você tem Rondônia, é uma região que está crescendo muito. As pessoas aqui em São Paulo subestimam a velocidade de crescimento e desenvolvimento do estado de Rondônia. A gente tem uma presença muito forte ali, Ji-Paraná, Vilhena, tem algumas cidades importantes. Paragominas é outra fronteira importante agrícola, ali no nordeste do Pará, Sim. a gente está indo super bem. E o Tocantins. Eu estive recentemente no sul do Tocantins, no Gurupi. É uma região que está se desenvolvendo muito. O agro está levando esse desenvolvimento. Então a gente está espalhado no país inteiro e é só o começo. Uma carteira de 200 milhões de reais, num mercado de 500 bilhões de reais, é uma carteira muito pequena. Hoje a gente tem condições de chegar numa carteira de 1 bilhão de reais. É isso que a gente está almejando, olhando para frente, para a próxima safra. Não essa safra agora de soja, o 23, 24, olhando para as próximas. A gente tem condições de chegar ali tranquilamente e de uma forma bem diversificada, espalhado no país inteiro. E atendendo produtores, a gente fez CPRs de tomate, cebola, amendoim. Então a gente atende não só produtores de soja e milho, mas pega produtores de cana, café, amendoim, é uma cultura importantíssima. No interior de São Paulo, as pessoas não visualizam. Não tem ideia, eu conheço. Ali a região de Tupã. Não, Ribeirão Preto também, o pessoal, assim, plantava um pouco e, cara, dá dinheiro. E a gente acabou de participar de um evento, o pessoal falou que o preço do amendoim, a saca de amendoim, todo mundo olha muito o preço da saca de soja. Mas o amendoim dobrou de preço, tá numa direção oposta, que é a soja, que está sofrendo um pouquinho mais. Então a gente está crescendo no país inteiro, criando uma empresa que é escalável do ponto de vista dos depósitos e também está muito diversificada. Hoje a gente tem cerca de 100 revendas parceiras, só que são 5.000 revendas no país inteiro. Então 100 revendas
Ainda está bem no comecinho. Você tem um potencial enorme aqui. Está trazendo agora grandes parceiros. Na região de Londrina, tem um parceiro importante, uma Bela Agrícola. Sim. Fatura mais ou menos 8 bilhões e meio de reais por ano. Então, o agro é composto de muitas empresas que faturam entre 500 milhões e alguns bilhões de reais. A gente não ouve falar. E ninguém conhece. Ninguém conhece. De São Paulo, as pessoas nunca ouviram falar. E você tem um monte dessas empresas espalhadas no país inteiro. Então, um potencial muito grande, mas muito distante aqui do pessoal da Faria Lima, aqui, né, que a gente brinca. Mas a gente está muito no campo, muito próximo dos nossos parceiros, e acompanhando, e apoiando, e ouvindo o que eles precisam diretamente dos agricultores, dos donos de revenda, o pessoal dos RTVs na ponta, ouvindo todo mundo. Que legal, legal. Não, ouvindo você falar, enfim, fico até emocionado, assim. Minha família veio do agro, né? Te contei aqui, mas assim, e meu pai pegou a expansão, né? Meu pai e o avô, eles pegaram a expansão ali, década de 70, 80. Então fomos, a gente original de Ribeirão, a gente foi subindo, né? Fomos ali para o Oeste Paulista primeiro, né? Ali a região de Andradina, Castilho. Depois pulamos ali pro Mato Grosso, depois fomos para Goiás, depois pulamos ali pro Tocantins, assim, sempre ia comprando, vendendo, ia fazendo aquele rolo, né? E parou lá no Pará, né? Aí no final a gente tava lá enfim, uma fazenda mais no interiorzão do Pará, outra mais perto do Araguaia, e outra ali perto de Santa Fé, do Araguaia, né? Mas que legal, você conhece? Você tá falando, tudo que você falando, eu conheço, tudo que você tá falando. Pô, o grupo eu passei outro dia, de caminhonete. Pouco tempo, as pessoas... É difícil de chegar, mas é um potencial tão grande, né? Você vê as terras que ainda podem ser exploradas. Não, eu gosto de carro, porque você não conhecia. Não, meu pai, a gente era meio doido, assim, que nenhum promotor vem atrás de mim, mas assim, ele botava, já tá prescrito já, se for qualquer infração. Eu botava lá 16 anos, eu podia dirigir ali em Brasília, lá, faz isso, aquele caminhão ali tremendo. Acho que isso deu coragem aí pra vida também. Que legal. Então assim, tudo que você tá falando aí, eu conheço. Eu vi falta, assim, até falando questão de geografia, eu entendi a questão do Mato Grosso, né? Eu super entendo, conheço lá também. Falta do sul do Maranhão e Bahia. A região do sul do Maranhão e Lem, né? Olhando mais Bahia, oeste da Bahia, a região de Luiz Eduardo Magalhães, são regiões que são produtores rurais grandes. Ali em Lem tem o pessoal de algodão, são produtores muito grandes. Maranhão e Lem são muito semelhantes a Mato Grosso, em termos do perfil dos produtores. Então a gente gostaria de atuar nessas regiões, mas ainda não consegue, porque o cheque ainda não é adequado para o tamanho. Entendi. Aí volta a questão do cheque. Entendi. A gente está vendo agora no Nordeste, tem algumas oportunidades ali na região, por exemplo, do Alagoas, tem produção... Zona da Mata ali. Produção de melão, a gente está falando com as pessoas ali na região de Mossoró. Tem umas regiões interessantes. O Nordeste a gente está desenvolvendo agora, mas essas duas que você falou, a gente está vendo uma forma de entrar, mas entra no mesmo problema do Mato Grosso. Entendi. E em número de agricultores atendidos hoje? Hoje a gente tem mais ou menos 1.200. Uhum. Na nossa conta, você tem mais ou menos 2 milhões de agricultores no Brasil. Tá. Você tem os 10 mil maiores, que é o topo da pirâmide. Você tem 1,3 milhões de agricultores na base da pirâmide. Esses dois grupos, a gente não atende bem hoje. Porque um cara muito grande precisa de um cheque muito grande. Esses 10 mil maiores produtores do Brasil, hoje são muito bem atendidos pelos bancos privados. Então, o Rabobank, o Itaú BBA, eles estão atendendo bem esse produtor. O cara da base, ele é muito bem atendido pelo Plano Safra. Tá. Então, mesmo que o Plano Safra não cresça da forma que é adequada para eles, para todos os produtores, para essa base, o Plano Safra cresce adequadamente. No meio da pirâmide, do rural médio porte, a gente tem 630 mil produtores. É um cara que tem entre 30 e 40 hectares, até 2, 3, 4 mil hectares. Lá em cima, um cara de 10 mil hectares. Nesse nicho, no meio da pirâmide, tem uma bela oportunidade. Então, 1.200 produtores, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, é muito pouco. A penetração de mercado ainda é pequena. Mas a gente está feliz. Uma empresa que tem 2 anos e meio de vida, a gente já evoluiu bastante. Mas tem muito ainda. Tem muita gente para atender. Tem um público muito grande assistido. Ele só é servido pelo Banco do Brasil. Então não tem banco privado, você não tem o Itaú, você vai ver esse pessoal, Bradesco, Santander, eles não chegam nesse pessoal. Então a gente está atacando um nicho que é bancarizado, um bom pagador,
pessoas sérias, trabalhadores, as pessoas subestimam quanto sério é o produtor rural, o agricultor está no campo, o cara dedicado, às vezes trabalha até de madrugada, acorda cedo no outro dia, na época da colheita, é uma fase mais desafiadora. Sim. São trabalhadores duros e que são atendidos só por um banco porque os bancos privados não tiveram a oportunidade de construir os canais para atender esse pessoal como deveria. Começo de janeiro do ano passado, eu fui acompanhar a colheita da safra, né, de soja, lá na fazenda do Tocantins. Cara, que coisa bonita de se ver. Sim. Puta, que loucura. E assim, porque era uma fazenda de gado, aí começamos a plantar soja e tal. Enfim, meu tio me convidou. Eu tava, assim, focado na construção do escritório. Ele até brincou, pô, você não sai aí do casulo? Eu falei, não, calma lá, prioridades aqui, mas quando eu falei pra você, mas quando der, eu vou dar uma olhadinha aqui. Mas, nossa, é muito, muito legal, assim. É assim, a noite colhendo, tal, sabe, a máquina e tal. Enfim, Legal, né? A gente gosta também. Eu não venho do mundo do agro aqui, um pouquinho diferente de você, né? Eu sou aqui de São Paulo. Trabalhei muito tempo em fundos de investimento, bancos de investimento. Eu tenho conhecido mais o agro agora, viajando o país inteiro, falando com os parceiros, conversando com os agricultores. Gostoso conhecer, um setor desconhecido aqui para o pessoal que fica mais aqui em São Paulo focado. Então tem sido um prazer. E essa região de Gurupi, o sul ali do Tocantins, está se desenvolvendo de uma forma extraordinária. O pessoal subiu do Goiás ali, um pessoal bem trabalhador, que conhece, sabe como cuidar de uma lavoura, e está desenvolvendo bem. Até falando de desenvolvimento, você falou de Rondônia e aqui falando de Tocantins. Sul Tocantins ali já está bem estruturado ali para atender a colheita de safra de soja. O norte ainda não tanto, mas está subindo, né? Ainda tem um deverzinho de casa para fazer. E Rondônia, de fato, né? Rondônia, eu acho que é um segredo bem escondido aí. Eu tenho um amigo, né, um amigão, inclusive ele foi na AgriShow agora comigo. Enfim, eu fui representando o escritório e ele a fazenda dele. E estão lá. Assim, o que eu ouço, eu nunca fui pessoalmente, mas o que eu ouço é que é um Tocantins melhorado, né? Então, baita do estado. Então, assim, essas são as perspectivas aí pro pessoal que enfim, ter base de comparação. Mas que legal. Acho que, enfim, a gente vai entrando aqui no assunto, se deixar, vai longe essa conversa. Mas voltando aqui para as perguntas, para o nosso roteiro, hoje a gente está, e aí falando de indústria de venture capital, né? Mudando aqui de alho para bugalho. A gente está num momento crítico aí da indústria, né? Teve vamos falar, uma crise, né? Não sei se será uma crise, um soluço, enfim. Seja lá o nome que derem, é um momento mais desafiador. E como vocês têm passado por isso, como vocês têm enfrentado esse momento? Acho que essa é uma pergunta interessante. Nós fizemos até agora 3 rodadas de captação, a gente fez um seed round logo no começo da empresa. Então a gente montou a empresa em dezembro de 2020, em março de 2021 nós levantamos um seed round de 1,6 milhões de dólares. Depois a gente fez a nossa série A, logo no mesmo ano, então em março o seed round, em dezembro nós fizemos a série A, 14 milhões de dólares, liderada pelo Valor Capital, e recentemente, agora em outubro do ano passado, outubro de 2022, nós fizemos a série B de 27 milhões de dólares. Acho que mesmo nas condições desafiadoras, nós levantamos 3 rodadas interessantes aqui. 2021 era um ano que ainda estava muito bom, 2022 já era um ano que estava mais desafiador. Então a gente pegou 2 momentos de mercado. Eu atribuiria aqui o sucesso da nossa estratégia de captação a alguns fatores. O primeiro deles é o time. A gente montou um time aqui de cofundadores extremamente experiente. A gente está em 5 cofundadores e com muita multidisciplinariedade. Então você tem eu e o André, que viemos do mercado financeiro ou finanças tradicional. A Valéria, que é outra cofundadora, que tem uma experiência fantástica ali no segmento jurídico, compliance, risco, e trouxe um conhecimento que eu e o André não tínhamos. Tem o Léo. O Léo trabalhou muitos anos desenvolvendo tecnologia dentro da rede do Itaú, e antes disso no Buscapé. A gente tem o Carlão. O
Carlão veio do mundo do agronegócio, conhecia crédito no agro como ninguém. Então uma equipe muito sênior, primeiro fator, e muito multidisciplinar. Eu acho que isso é diferente de um recém-formado, um jovem de 20 anos que nunca fez nada e quer montar uma empresa. Sabia como tocar uma empresa. É diferente de um recém-formado. Então, o segundo fator que nos ajudou é um fator que pode parecer simples, mas ninguém pensava nisso. Vai comprar essa água por um... Você tem que vender por mais que um. Tem que ter o Unit Economics. Uma palavra chique, mas é uma coisa simples. Ah, tu vende mais caro. Você não faz isso, você não tem um negócio. Isso foi sempre o nosso foco. O path to profitability, né? Como buscar a rentabilidade. Para nós, a gente nasceu com essa cabeça. Como faz para ganhar dinheiro? Como faz para captar o dinheiro barato, emprestar o dinheiro mais caro e ter o que a gente chama do spread, ou uma margem de lucro, uma diferença entre o preço que você pagou e o preço que você vendeu algo. Então, para nós, sempre essa foi a cabeça. Muitas empresas mais recentes é como que eu vendo mais? Independente se está tendo um custo para cost of acquiring client. Porque se for negativo, sim, se você, no ato de vender, né? Eu tive uma experiência uma vez com um posto de gasolina, né, meu pai? Foi uma tragédia. Quanto mais a gente vendia, maior era o prejuízo. A gente não entendia nada. Então, assim, e eu acho que vai bem por aí, o que você falou. E eu acho que não é nem recente, tá? É cíclico. Esses pedidos, muitas vezes, vêm do mindset do fundador, ou vem até um pedido vamos falar do board, dos investidores. Olha, vamos crescer, vamos queimar. E eu já vi shifts ali, mudanças, né, que são repentinas, né, que já pegaram fundadores no contrapé, que foi, assim, que causam situações societárias complicadíssimas ali dentro da empresa. Em que o board fala uma coisa, vamos queimar dinheiro, aí do dia pra noite fala, não, mas essa estratégia aqui não tá legal aqui, não, cadê o dinheiro? Entendeu? Aí o cara fica assim, olhando sem entender nada, entendeu? A gente... Entendesse. Então a gente está construindo aqui um banco. É um banco digital atuando no agronegócio, mas é um banco. Quem que falava isso? Você pega o Edmund Safra, que construiu toda a história dos bancos Safra ao redor do mundo, sempre construiu com muita solidez, muita segurança. Como você vai mostrar solidez e segurança para alguém? Empresa que não tem um fluxo de caixa bem desenhado, que está gastando todo o capital que está lá dentro. Você não consegue. Então essa foi a nossa cabeça. Para mostrar a segurança, a gente não pode desrespeitar o caixa. Você tem que respeitar o capital. Você tem que gastar ele com parcimônia e saber que você está buscando um caminho onde você consiga ter uma geração de caixa sustentável e crescente ao tempo. Então essa foi sempre a cabeça. Você falou que às vezes você mudar de um lado para o outro, às vezes não é possível, porque isso vem um pouco da cultura dos fundadores, a mentalidade, a responsabilidade dos fundadores. Então eu entendo que muita gente hoje tenta virar de um lado para o outro, mas a gente nasceu desde o comecinho desse jeito. O ano passado inteiro a gente rodou no break-even. Esse ano a gente reportou o primeiro trimestre com lucro, pagando imposto. É uma coisa rara, né? Você pegar uma startup que paga imposto. Pagamos imposto, não é que a gente deu lucro, a gente pagou imposto. Segundo trimestre, mais lucro. Terceiro, quarto trimestres, quando a gente começar a implementar a estratégia de captação via LCAs, a gente vai mudar de patamar de rentabilidade. Aí é um lucro realmente grande. Mas por hora, rodando a empresa equilibrada um ano inteiro, agora com lucro, daqui para frente só melhor. Eu acho que, né, sempre saem estudos sempre de como uma startup, enfim, uma empresa, né, tem sucesso. E, enfim, um dia eu estava conversando com o gestor de um fundo, ele falou, Sérgio, a única coisa que, assim, de milhares de estudos que fizeram é o time, né? Eu acho que essa senioridade de vocês e essa cabeça de falar, cara, a gente não pode... a gente tem que break-even e tem que ser responsável aqui com o nosso dinheiro desde o D1. Eu acho que é um fator de sucesso, né? Mas aí eu colocaria a garra também, né? São não, com certeza. Mas com muita vontade de vencer. Exato, de construir algo que vai disrupt, né? Que vai mudar o mercado. E o agro estava esperando por isso, né? Você teve o Nubank, que é uma história super bem sucedida de um banco digital urbano que veio para mudar
a forma como Itaú, Bradesco, Santander atendiam os clientes urbanos. Você nunca teve uma inovação financeira equivalente ao Nubank. A gente foi falar com o Nubank recentemente e explicou. Os nossos clientes não têm cartão de crédito no Nubank. Eles nem sabem o que é um Nubank. Não. Então o disruption, né, a inovação tecnológica não chegou para o agro. A gente estava fazendo a nossa parte, levando uma solução, por enquanto um crédito para capital de giro digital, mas tem muito mais oportunidade. Enfim, e aí falando de agronegócio, né? Acho que tema sempre muito relevante, né? Obviamente, aqui para todos nós, não só para nós, mas para o Brasil inteiro. O que você vê aí de cenário futuro para o agro, né? Todo mundo fala, o agro é top, o agro é isso, mas enfim, a gente já viu crises no agronegócio, né? Elas podem ocorrer, enfim, seja por questões climáticas, seja por isso, seja por aquilo. E também, acho que você mencionou agora aqui várias vezes sobre o Plano Safra. Como é que está o Plano Safra hoje? Que ele é, né, como você disse, para o pequeno agricultor que, acho que se me corrija se eu estiver errado, você falou que é 1,3 milhão, né? Isso. Representa de pessoas e eles dependem disso. Como que está esse plano? O governo tem incentivado, não tem? Tem feito alguma coisa em relação a isso? O Plano Safra é muito desafiador, porque basicamente o que você tem, que é equalização, é quanto o governo federal subsidiando o agronegócio através do Plano Safra. E o subsídio é a diferença da taxa de juros do país contra a taxa de juros que o produtor rural está pagando naquele financiamento subsidiado. Então, se ele pegou a 4% e o juros está 13,75%, essa diferença entra como um impacto negativo na situação fiscal do país. Então, conforme a taxa de juros do país subiu rapidamente, esse impacto no fiscal foi muito grande. Uhum. Então, a gente está numa situação fiscal do país, a gente passou pela crise do Covid, uma situação delicada, então você tem uma situação fiscal do país complicada. Não dá para aumentar o Plano Safra. Como não dá para aumentar o Plano Safra de uma forma que deveria, ele cresce de uma forma menos acelerada do que o esperado. Só, desculpa interromper aqui. Quando você fala aumentar, você fala atingir mais pessoas ou aumentar o cheque? Não, aumentar o volume. Aumentar o volume de recursos que vão ser disponibilizados através dessas linhas subsidiadas. Então, como você não consegue crescer o volume financeiro como deveria, o governo ele redistribui o crescimento de forma desigual. Então, o crescimento das linhas para a base da pirâmide crescem mais e sofrem menos aumento de taxa de juros do que as linhas para o topo da pirâmide. Então essa é uma dinâmica que a gente vem observando do ano passado e deve acontecer da mesma forma esse ano. Então a taxa de juros subsidiada para a base da pirâmide, ela sobe menos do que para o topo da pirâmide. Esse é um primeiro fator. E o segundo, a gente está vendo um maior nível de exigências do ponto de vista ambientais para essas linhas funcionarem. Sim. Então esse é um outro ângulo que está acontecendo, mas a gente acha que o agro está crescendo muito. Hoje o nível de rentabilidade dos produtores, apesar de ter sofrido um pouco com a queda da soja recentemente, o custeio também caiu bastante, então o preço dos insumos, o preço do adubo, que chegou a crescer, subir muito na época da guerra da Ucrânia, ele voltou bastante agora, o preço dos químicos também voltou bastante. Então apesar da soja ter ajustado para baixo, o custeio ajustou junto. Então você tem hoje um nível de rentabilidade adequado no campo, e os produtores querem crescer, querem aumentar as áreas plantadas, e não tem crédito subsidiado suficiente. Então nessa linha que a gente vê o nosso produto encaixando da forma adequada. A gente vem para dar esse crescimento marginal. O cara precisa aumentar em 20% o que ele tem de plano safra, a gente vem para dar esse adicional, o incremento marginal do crédito que o produtor rural, que o agricultor precisa para conduzir a lavoura. Eu acho que, vamos falar aqui, essa falta de crescimento do plano safra pode ser uma oportunidade de migração aí de clientes para vocês. É um complemento, né? Nós vamos para complementar o que faltou de crescimento no plano safra. É uma boa estratégia, né? A gente não está aqui para bancarizar o desbancarizado. Sim. A gente sempre pega alguém que já é bancarizado pelo Banco do Brasil, que já obtém essas linhas subsidiadas do plano safra, mas que precisa de mais recursos, para às vezes comprar um extra que ele precisou de adubo, um extra que ele precisou de químicos. A gente está lá para fazer um negócio digital, demora 2-3 dias para cair o dinheiro na revenda e ele pegar o produto. Então é um tipo de solução que, se ele fosse no Banco do Brasil para pegar um crédito de capital de giro,
Ia demorar 45 dias. Com certeza. Então a gente provê uma solução que atende a necessidade desse cliente. E por incrível que pareça, o homem do campo adora um celular, né? Nossa, Sim. onde ele pode, ele coloca um Wi-Fi, mete o celular, meu amigo, e vai embora. Isso é até interessante, porque Tudo, em muitas áreas, o cara não tem acesso, não tem sinal de celular, mas tem internet. Exato. Então a gente comunica sempre com os produtores via WhatsApp. Ele consegue assinar o empréstimo da casa dele, sentado no sofá. Um negócio simples, né? Tem gente de todas as idades. A gente vê, às vezes, produtores rurais de 70, 80 anos que já pegaram empréstimos com a gente, fazendo o processo de fazer selfie com documento, foto no documento, assinar com o dedo. Mesmo alguém de 80 anos está abraçando a inovação tecnológica que está chegando. É um negócio prazeroso pra gente. Sim. Não, eu lembro, assim, uma das fazendas que a última fazenda que a gente comprou no Pará, assim, acho que foi idos de 2008, cara, não tinha nada. Assim, pra chegar na fazenda eram 4 horas. Da Transamazônica até a fazenda. Isso de caminhonete, a gente ia de Uno Mille. Era uma aventura. E aí, chegava lá, assim, meu pai, eu também adorava, que você tava, assim, zero contato, tinha telefone, tinha energia, era banho frio, eu dormia na rede. Acordava com um porco aqui, lambendo pra cara, aranha desse tamanho aqui, andando. Eu falava assim, eu conversando assim, a luz de lamparina, eu falei, gente, o que é isso aqui andando aqui, essa sombra? Uma aranha, tamanho de um prato. E aí, mas aí vai chegando as coisas, né? Chegou a energia, enfim, aí depois chegou a Wi-Fi e, cara, realmente muda, assim. Logo depois do falecimento do meu pai, eu fui lá levar até um amigo meu, que, enfim, um técnico, falou, cara, o que dá pra fazer aqui, o que não dá, né? E ele, enfim, acho que ele não tinha muita experiência ali naquelas estradas lá. Eu não vou falar o nome dele pra ele não ficar bravo. Mas numa dessas, tava escorregadio, assim, a estrada era desafiadora. Ele quebrou não sei lá, o que conecta o eixo aqui com a roda. Graças a Deus a gente tinha Wi-Fi. Foi que assim, se não ia ser assim, acho que sei lá como que a gente ia fazer. No WhatsApp da peça, o cara pegou a motinha dele, chegou, resolvemos rapidinho. Mas legal. E eu acho que pra gente encerrar aqui a nossa epopeia, vocês fizeram aí, final do ano passado, como você mesmo disse, uma rodada, uma última rodada aí de captação, 27 milhões de dólares, né? Por volta, acho que na época de 145 de real, e liderada pela Light Rock. Quanto foi o processo, assim, obviamente não precisando entrar em detalhes, mas assim, a experiência, né? Foi um round maior, assim, para vocês, que eu sei que durante esse processo os fundadores sempre gastam muita energia, perdem o foco no negócio, e também, assim, o que vocês, e falando da próxima, né, sempre deixar aquela palhinha ali pro futuro. A rodada foi super interessante. O Light Rock é um fundo de Growth Equity, um pouquinho diferente de um fundo de Venture Capital tradicional. Eles fizeram uma análise muito detalhada, nos ajudaram a desenhar alguns processos da empresa, as informações que eles pediram durante o processo pré-investimento, nos ajudou a desenhar alguns processos internos de uma forma melhor. Toma muito tempo, mas esse processo nos ajudou a desenhar melhores desenhos, melhores processos internos, para que a empresa fosse melhor estruturada. Então foi bem desafiador, toma tempo, nossa empresa está em queima, então são contratos sofisticados, não toma tempo, mas foi um processo muito interessante. Ficou muito feliz em trazer um investidor como a Light Rock, que já investiu na Creditas, na Buser, empresas grandes, como um líder para essa rodada, e tem muito mais potencial pela frente. A gente hoje enxerga um espaço no mercado brasileiro para ter uma carteira de crédito de 500 milhões de reais, não de 1 bilhão de reais. Passo no mercado para montar uma carteira de crédito de 5 bilhões de reais. O mercado, como eu coloquei, são 500 bilhões de reais. Então 5 bilhões de reais é 1% de market share. Então, para montar uma carteira de 5 bilhões de reais, a gente fala que a gente precisa de mais Tier 1 Capital. Tier 1 Capital é Basileia, é capital regulatório para que você possa criar uma carteira desse tamanho. Então, para chegar lá, a gente precisaria eventualmente de uma nova rodada
para criar essa carteira de ser o maior banco digital do Brasil, focado no agronegócio. Então, para isso, a gente soube aqui, está pensando em fazer uma próxima rodada, uma série C, mais para o final do ano. Está numa fase inicial ainda, começamos a falar com alguns investidores, mas é uma fase muito inicial. E seria uma rodada bem maior do que esses 27 milhões de dólares que nós fizemos no passado, e uma rodada de uma empresa que já tem rentabilidade, já tem fluxo de caixa sustentável e que já achou o seu product market fit, que é algo muito importante, que quer crescer e quer ser o maior do país nesse segmento. A gente tem um sonho de ser um banco digital grande de verdade, talvez uma carteira de crédito de 5 bilhões de reais, vai ser a maior fintech de crédito do Brasil, num formato de banco, que é um formato adequado. Balance Sheet Lending Model, financiando com depósitos a prazo, num modo de spread bem adequado, diferente daquelas pessoas que trabalham com FDICs, que é muito difícil criar uma rentabilidade. A gente vai ser grande e rentável. Para isso a gente precisa de mais capital, deve vir uma rodada, uma série C até o final do ano. Os detalhes a gente ainda está discutindo, são internos, mas já está caminhando. Ah, legal, legal, se Deus quiser. E, assim, antes, acho que duas curiosidades que passaram aqui. O cheque ideal para o agricultor de grande porte, qual que seria? Hoje o nosso cheque médio é mais ou menos 250 mil reais. Então a gente faz cheques de 50 mil a 750 mil. Acho que se a gente tivesse um cheque de 1 milhão, 1 milhão e meio de reais, ele já seria adequado. Conforme a gente cresce, tem um tamanho maior, a gente sempre tem um critério de diversificação da carteira. Então o maior produtor rural representa 0,5% do portfólio. Conforme o portfólio, a carteira cresce, essa concentração máxima por produtor vai fazer com que o cheque chegue nesse 1 milhão, 1 milhão e meio de reais, mas isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, acho que com esse cheque a gente atende bem essas pessoas. Lembra que esse é um cheque marginal. É um cara que já tem 15, 20 milhões de reais, mas precisou de 1 milhão de reais a mais para fazer uma compra extra de um químico, a gente está lá para oferecer. Pessoal, acho que se eu pudesse, eu ficaria aqui mais umas 2 horas, porque que aula. Enfim, acho que dando um encerramento aqui, não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa do seu lado. Para mim é um prazer estar aqui com você, Serginho, obrigado pelo convite. Super empolgado em construir esse banco digital do agronegócio na AgroLand. A gente tem um time muito dedicado, todas as pessoas fazendo um esforço grande para a gente chegar lá e ser o primeiro, desbravar essa rota que ninguém desbravou até hoje. Super empolgados e obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Isso, cara. Obrigado você por ter vindo. E é isso, pessoal. Acho que, né, até fiquei aqui meio zonzo aqui, tão empolgado que eu fiquei. Vamos dando um encerramento. Vou falar algumas coisas porque senão minha equipe me mata, tá? Eu sou o sócio gestor de Corporate que engloba M&A, Private Equity e Venture Capital, tá? Então lembrem disso, tá? Quando vocês vierem me procurar. Bom, pessoal, obrigado e um abraço, até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado.